Pessoal, quando eu estava fazendo a minha graduação, e até quando eu estava fazendo o mestrado, eu confesso, eu não entendia por que eu precisava citar as pessoas toda hora. Você não posso ter nenhuma ideia, por que toda hora eu tenho que citar as pessoas? Por que é só os outros? Tem até uma piada, né? De você copiar de alguém é plágio, se você copiar de várias pessoas é um trabalho acadêmico, né? Mas demorou muito tempo para eu entender quando eu devo citar. E principalmente, como que eu seleciono uma fonte para eu citar. E eu só entendi isso quando eu entendi de uma coisa muito mais profunda, que normalmente a gente não aprende na faculdade, infelizmente, que é epistemologia, que é como o conhecimento é produzido. Eu já fiz um outro vídeo aqui falando sobre algumas coisas que você deveria saber antes de prestar o mestrado. Se você não souber essas coisas, na minha opinião, você não deveria fazer o mestrado antes. Poderia tomar um tempo, fazer algum curso, que eu acho que nem é o melhor caminho, mas talvez o melhor caminho seja realmente sentar, estudar, entender algumas coisas relacionadas à epistemologia. Porque senão vai ter um monte de problema no mestrado. Inclusive, eu acho que isso é a fonte de muitos problemas na relação entre orientando e orientador, que é um problema gravíssimo no Brasil. Mas não quero nem discutir isso agora. Bom, mas por que eu estou falando desse vídeo? Porque você precisa entender o que está por trás. Por que você precisa citar as pessoas? E como é que eu seleciono quem eu vou citar? Não é uma coisa aleatória. Eu sou parecerista de várias revistas e eu pego muito erro nesse sentido. Normalmente eu peço para corrigir, muita banca também de mestrado, doutorado, eu peço para corrigir, mas eu também pego muitos artigos que eu estou lendo, o artigo já está publicado em grandes revistas com citação errada. Eu vou explicar o que é errado. Errado não é um problema de você botar o ano ou botar a página errada, isso é irrelevante. Isso é um problema de formatação, não é isso que é importante. O importante é o seguinte, vamos lá. O mundo não é óbvio. As coisas não são óbvias. Se eu disser assim, olha gente, quando a água está lá no céu, né, ela evapora e ela condensa e cai vira chuva, isso não é óbvio. Alguém precisou observar, fazer um relato sistemático, testar condições diferentes, avaliar condições diferentes para a gente chegar à conclusão de que essa informação era verdadeira, certo? Bom, todas as coisas são assim, as coisas não são óbvias. Tudo que a gente conhece sobre a sociedade é assim. É claro que tem outros conhecimentos de senso comum, que eles são baseados na tradição, né? Que aí é outra natureza. Mas o conhecimento científico, para ele se afirmar como científico, não é qualquer coisa. Não é porque está na universidade. Esse é o grande problema, principalmente da área de ciências humanas. Essa ideia de que se um conhecimento foi produzido na universidade, então ele é ciência. Não tem nada a ver. Quer dizer, então, que a cadeira em que a bunda estiver da pessoa, se tiver o patrimônio de universidade, então é ciência. Esse é o maior terraplanismo que existe. Né? Isso é um absurdo. Então, o que define o conhecimento científico? É um conhecimento que foi submetido à prova. Eu posso fazer citação, ter que fazer referência a várias coisas. Eu não vou falar de todas as situações, depois eu vou fazendo isso. Eu quero falar especificamente quando a afirmação diz respeito à relação funcional entre variáveis. Ou seja, dada uma certa situação, então uma certa coisa ocorre. Então eu digo assim, por exemplo, eu posso dizer assim, a interação entre um elemento químico e outro elemento químico produz tal coisa. Claramente, tem um monte de experimento lá e aquilo acontece nos experimentos. Mas eu também posso fazer essa afirmação do ponto de vista de situações mais complicadas. Por exemplo, eu posso dizer, em sociedades mais com tais características econômicas, em que a economia é isso e aquilo, então tal coisa acontece. É uma relação funcional entre variáveis, ou seja, se duas coisas que podem mudar na sociedade, no mundo, se elas tiverem em certos níveis, né, e se encontrarem, então tal coisa acontecerá. Quem que você vai citar se você for fazer uma afirmação sobre a correlação entre variáveis? Você vai citar aquele que fez uma experimentação, uma verificação empírica daquilo. Então, se eu for dizer que um elemento químico interagindo com o outro acontece tal coisa, eu não vou citar uma outra pessoa que falou sobre química, introdução à química. Não. Eu vou citar uma pessoa que pegou um elemento químico, pegou o outro, interagiu trocentas vezes e que deu aquele resultado. Vamos aqui para a parte
de ciências humanas, que é onde o erro mais acontece, pelo menos daquilo que eu leio muito mais isso, né? A gente pega alguém que falou uma coisa em um livro. Então tem muito mais a ver com a autoridade. Ah, fulano falou, fulano é doutor, fulano é de tal universidade, então fulano falou, eu tô repetindo aqui, porque tem a referência. Não! E daí que fulano falou? Fulano que se exploda. Eu quero saber o que fulano falou, mas fulano demonstrou o que ele tá falando? Porque eu tenho dois tipos de coisas. Ou eu demonstro por uma observação e uma descrição sistemática. Por exemplo, eu posso dizer assim, olha, sociedades cujo Estado atua de uma maneira autocrática tem maior probabilidade de ter tal e tal e tal coisa, certo? Então, eu tenho que ter uma afirmação baseada numa descrição extensiva de tal estado, aconteceu tal coisa, ele é mais autocrático, veja esse caso, então, olha aqui esses dados aqui que temos sobre essa sociedade. Então, eu faço um monte de afirmação e aí eu chego àquela conclusão que não pode ser testada, porque não é uma coisa que a gente pode fazer experimento. Eu já falei sobre essas diferenças metodológicas em um outro vídeo aqui também, entre ciências humanas e ciência da natureza. Ou é uma situação que eu posso fazer experimento. Por exemplo, se eu fizer uma afirmação sobre educação, eu digo assim, olha, quando eu tenho maiores salários, eu logo tenho uma educação melhor. Tem? Me mostra então, cadê o experimento? Isso já foi feito, tá? Aumentou o salário e aí o índice aumentou? Cadê? Onde que tá aí? Foi testado? De que jeito? É essa pessoa que eu tenho que citar. E não uma pessoa que fez um livro e disse isso. E daí que ela fez um livro e disse isso? O que tem que ela fala? Ele pode falar o que ele quiser no livro. Eu quero dizer o seguinte, eu quero saber o seguinte, onde é que isso foi testado? Porque essa é uma coisa que eu posso experimentar, eu posso recriar essa situação em condições experimentais, em condições mais controladas, que me dá mais segurança ao fazer essas afirmações. Ah, que tal coisa, quando eu faço uma aula que envolve música, então as crianças aprendem melhor porque é mais lúdico. Cadê a informação? Onde é que está o experimento? Eu não tenho que citar alguém que disse, olha, isso aqui é muito importante, e aí eu recorto aquele trecho. Eu tenho que citar aquela pessoa que demonstrou a relação funcional entre variável, empiricamente, ou porque ela experimentou, ou porque ela descreveu sistematicamente uma situação que não é experimentável. Como, por exemplo, você não consegue pegar um monte de nação, né, um monte de país, criar um governo autoritário e medir quais os efeitos sobre a população. Você não consegue fazer isso, né? Então não é experimentável. Portanto, eu tenho que trabalhar com observação sistemática e análise sistemática. E normalmente a gente só quer saber de alguém que falou alguma coisa. Como se houvesse a ideia de autoridade. Isso é quase uma história de fé. Porque Jesus falou, tá aqui, ó, versículo tal. Só que não é o Jesus religioso, né? Da universidade tal. Ó, fulano de universidade tal falou isso. E daí? Que fulano falou isso? Não importa quem seja. Não estou falando que uns é bom, outros é ruim. É que alguém falar não quer dizer nada. Então, a regra é, quando é que você precisa fazer referência, citar? Eu não vou falar das várias situações, mas você precisa sempre fazer isso quando você está fazendo uma afirmação que não foi demonstrada por você. Aquilo que foi demonstrado por você no seu trabalho, você não precisa citar ninguém. Você apresenta o seu trabalho e analisa, toca o pau. Mas aquilo que não foi demonstrado por você, você não pode partir do pressuposto que é lógico, é natural, é de conhecimento comum, é uma obviedade. Não é. Eu quero saber quem é que demonstrou. Porque quando você se fizer essa pergunta e for procurar, você vai ver que muitas coisas que você tinha como óbvias não são nem verdadeiras. São senso comum, são pseudociência que circulam dentro das universidades como se fosse ciência. Quando você fizer isso e você conseguir entender essa lógica, você vai procurar qual é o estudo que demonstrou essa relação funcional. E aí você vai perceber que muitas coisas não foram demonstradas, você vai ter muito mais comedimento na hora de falar, na hora de fazer afirmações, muito mais parcimônia, muito mais critério, muito mais cuidado. Isso faz parte da sua formação como pesquisador, como cientista. E eu quero ouvir a sua opinião aqui embaixo, o que você achou dessa aula aqui e o que você quer mais que eu fale aqui no canal, tá bom? Um grande abraço!